Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Academia de Casais, onde falamos sobre saúde, vida real, relacionamentos e escolhas que constroem uma vida com mais significado. E estamos em novembro. Um mês especial dedicado à saúde do homem. Para começar, vamos refletir, os homens, como está a sua saúde? Você tem se cuidado? Ou ainda está daquele jeito? Vamos deixar para depois eu vejo. E hoje recebemos aqui um grande amigo, especialista no cuidado da saúde do homem. Meu grande amigo, Thiago Botrel. Ô, Glauco, um prazer estar aqui, atendendo esse convite e falar que é uma satisfação, falar também da admiração que eu tenho pelo casal e que estou sempre à disposição. E o Thiago, como excelente urologista, acostumado com esse cuidado na saúde do homem, vai compartilhar conosco hoje alguns conhecimentos. Ô Thiago, já pegando o gancho aqui do Novembro Azul, na verdade, o que realmente significa o Novembro Azul e qual é o propósito dele? O Novembro Azul é um mês dedicado à prevenção, à promoção da saúde masculina. Igual teve o mês do Outubro Rosa, que fala muito sobre o câncer de mama e a promoção da saúde feminina, tem o Novembro Azul, que é dedicado à promoção da saúde do homem. E, assim como o outubro está relacionado também muito à prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul criou essa prevenção do câncer de próstata. Não significa que a saúde do homem seja só a próstata, mas criou esse link. Assim como tem a mulher, o câncer de mama, o Novembro Azul ficou muito relacionado ao câncer de próstata, até pela incidência, a prevalência do câncer de próstata. O câncer de próstata é muito incidente. Ele é o segundo câncer mais comum no homem, só perdendo para o câncer de pele. E estima-se que aproximadamente 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil. Thiago, e por que será, a sua opinião, por que os homens cuidam menos da saúde do que as mulheres? Então, essa é uma pergunta boa, né? Eu acho que vai lá do passado, do ancestral, que o homem às vezes era o provedor da casa, que ele tinha que caçar. Vamos lá na antiguidade. Ele tinha que caçar enquanto a mulher ficava em casa. Então, assim, o homem foi deixando a saúde de lado. Ele fica muito preocupado em, às vezes, promover o recurso financeiro. Prover. E acaba esquecendo de cuidar da sua própria saúde. É isso, né? A vida corrida, o estresse, a alimentação ruim e falta de rotina, no autocuidado que influenciam esse risco, com a saúde. Isso acontece com o homem e muitas vezes com o médico homem, que muitas vezes está aconselhando e muitas vezes não consegue cuidar da saúde, às vezes não consegue ter um tempo de lazer, um tempo para almoçar em casa, uma coisa básica que eu falo assim, almoçar em casa. E tão importante para a família, né? O médico às vezes não consegue, está ali o dia inteiro falando como que deve ser feito e muitas vezes não cuida. E na sua opinião, existe um perfil do homem que negligencia a saúde? Então, um perfil do homem que negligencia a saúde. Normalmente o pessoal da roça, da agricultura, eu sinto que ele chega muitas vezes no consultório, ele chega mais inibido. Então, assim, a minha amostragem já é de um pessoal que vem, ou seja, que já venceu essa inibição. Mas eu vejo que o pessoal da roça às vezes vem mais acanhado, E às vezes chega mais tarde também. Outro tipo de pessoa que chega acanhada no consultório é às vezes quando a gente atende assim, um plano de uma firma. Aí o paciente vem no consultório, quando ele vê que tem colega no consultório, às vezes na sala de espera, também é uma pessoa que fica mais inibida. E eu não sei se ele tem mais dificuldade para entrar no consultório
ou para sair. Saber que o colega vai estar lá na porta. O colega também está lá para a mesma coisa? Está com a mesma coisa. Mas muitas vezes assim, às vezes a pessoa vem com cólica renal, mas sai com aquele pensamento de, eu fiz o exame de toque. Fica inibida. Às vezes ele nem foi lá para aquilo. Ele foi lá para tratar de uma infecção urinária, de um cálculo renal, e a hora que sai já tem aquele pensamento, todo mundo vai pensar que eu fiz o exame de toque. Então, que é um tabu, né? Então esses dois tipos de paciente que eu te falei, o pessoal da área rural e o pessoal de uma empresa que sabe que tem um risco grande dele encontrar um colega de trabalho ali do lado. Ô Tiago, continuando aqui com as perguntas, quais são os exames fundamentais para a saúde do homem e quando começar? Então, quando o paciente chega, eu também tenho que lembrar de o paciente como um todo. Eu não estou ali, porque às vezes a gente confunde e pensa assim, o paciente como uma próstata. Não, eu não tenho que focar só na próstata. Eu peço exame laboratorial que vai um hemograma, uma função renal, açúcar para ver diabetes. Uma coisa que eu gosto muito de fazer no paciente, medir a pressão. Às vezes o paciente vai lá, você tem que examinar o paciente como um todo, medir a pressão, ver como que está o fígado, TGO, TGP, colesterol, triglicéridos. Agora, mais voltado para a urologia, acaba que é a função renal, o PSA e um ultrassom do aparelho urinário, que ali eu vou ver o rim, ureter, bexiga, próstata, pênis, testículo, ver se tem alguma alteração. Por exemplo, cálculo, infecção urinária, doenças da próstata. Então essa que é a rotina, são os exames laboratoriais, o exame físico que inclui o toque retal e também o exame de imagem, que a princípio a gente começa com ultrassonografia. E qual a idade inicial para os homens? A idade, pensando na prevenção do câncer de próstata, 45 anos para as pessoas que têm histórico familiar de câncer de próstata, que é aquele que tem um irmão, um pai ou um tio de primeiro grau com câncer de próstata, esse começa com 45 anos. O resto da população com 50 anos. Mas precisa ir, né? Fez 5.0, precisa ir. Para fazer o exame completo. Por exemplo, eu tô com 46 anos. Tá quase. Tá quase. Daqui 4 anos eu vou ter que fazer o exame de próstata. Mas eu já faço PSA. Porque o PSA já me dá uma estimativa, um norte para ver como que tá o PSA. Aí a partir dos 50, acho fundamental o PSA e toque retal. O meu começou aos 50, né, Tiago? Eu fiz vasectomia e aí eu fui lá pro Tiago marcar a cirurgia, ele aproveitou e já fez o check-up geral. E para mim, inclusive, médico, tem um certo tabu, né? A gente tem uma crença meio boba, o homem tem isso, né? E depois que eu saí de lá, eu falei, que coisa idiota eu ter aquele medo, né? Então, realmente é questão de quebrar essa barreira e tudo o que tem que ser feito, independente da gente achar que quer ou que não quer, né? E tudo é tabu, igual você falou, tem que quebrar o tabu. O exame do toque é um exame comum, igual palpar uma tireoide, igual pegar o abaixador de língua para ver a garganta. Então, assim, é um exame comum. É um exame normal. Que eu acho que as mulheres, desde a adolescência, ela vai na ginecologista, então isso, para nós mulheres, isso, né, fica que normal. 40 anos, 50 anos, já cansei de ir na ginecologista. Mas para o homem não tem esse cuidado, igual, né, na outra entrevista que o Dr. Tiago deu pra gente, falando da importância da gente levar nossos filhos, adolescentes, no urologista. Isso ninguém faz. A gente comentou sobre o menino, ele vai no pediatra até ali 12, 13 anos e de repente ele não tem médico até os 40, até os 30 e tantos. Então é importante ter esse cuidado, né, Tiago? A gente levar o menino que está entrando na adolescência para ele criar essa consciência do cuidado, né, no longo prazo. E hoje em dia, agora falando da minha área,
que hoje o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares. Como o Tiago bem falou, se você faz seus exames, você vai no urologista, ele pede o colesterol, ele pede a glicose, que são os exames que, se tiverem alterado, vão te levar a ter doenças cardiovasculares, formar placas de ateroma, de gordura, nas artérias do coração, das pernas, nas carótidas. E quanto mais tempo exposto a esses fatores de risco, maior o risco de desenvolver a doença. Então, quanto antes a gente detecta esses fatores e começa a tratar, a chance de não ter a doença ou de empurrar isso muito lá para a velhice é muito maior. E sempre que eu peço assim, o colesterol vem alterado, o triglicéridos vem alterado, a pressão está alterada, e eu encaminho para o cardiologista, porque é ele que vai ter a melhor conduta. Então, assim, a gente dá uma pincelada, mas encaminha para o especialista, aquele que vai saber qual que é a melhor medicação, para estar tratando com um padrão de qualidade específico, vamos falar assim. Exatamente. Você faz uma triagem e, se precisar, você encaminha, né? E voltando ao assunto do adolescente, também acho muito importante essa consulta, quando o paciente está ali na 13, 14 anos, passar com o urologista. Muitas vezes, por mais intimidade que ele tenha com o pai, às vezes ele não fala sobre o órgão sexual, tem dúvida sobre a anatomia do corpo, tem medo de falar sobre relação. E ali nessa primeira consulta eu abordo vários fatores sobre anatomia, sobre sexualidade, sobre drogas, bebida, cigarro, que é uma conversa que às vezes o pai não sabe o momento certo de ter essa primeira conversa, quando vê o tempo passou e não conversou. E ele vai aprender aonde? Na rua, onde que não é muitas vezes aprende errado, né? Exatamente. Tiago, o PSA substitui o exame de toque? Então, PSA é um exame feito no sangue. O PSA é uma proteína produzida pela próstata, antígeno prostático específico. Ele é um marcador tumoral. A urologia tem a felicidade de ter o PSA, que é um marcador tumoral e um dos melhores marcadores que existe. O PSA não substitui, o PSA complementa. Os dois são importantes. Eu falo assim, o PSA vem para complementar, não para substituir. O importante é os dois. Os dois, o toque e o PSA, aproxima de 100% de segurança. Não também que é 100% seguro, mas vai aproximar de 100%. Então, assim, não substitui, complementa. O mais importante não é o toque ou o PSA isoladamente. O importante é ir ao médico, que ele vai saber o que é melhor para cada momento. Muitas vezes o paciente está focado só em próstata, e eu já atendi paciente que você descobre às vezes uma glicemia alterada, uma diabetes, descobre que o colesterol está muito alto, paciente que já aconteceu o paciente às vezes passar no consultório ou ter que encaminhar para o pronto atendimento com suspeita de AVC. Então, assim, a questão não é só a próstata, nem só a parte sexual masculina, mas é a saúde como um todo. O que acontece se a pessoa deixa para depois? Então, na próstata, o grande trunfo, assim, o grande segredo da próstata é você pegar a doença no começo. Quando você pega um câncer de próstata já em fase evoluída, você tem pouca coisa para fazer. Então, se o paciente deixar para depois, chegar lá com PSA muito alterado, um toque com a próstata toda fixa, você não vai mais curar a doença. Você tá certo que tem muita medicação que vai prolongar a vida do paciente, mas você não cura mais. Então o paciente perdeu a chance de curar. Então por isso que não deve deixar para depois. Eu falo para o paciente assim no consultório, eu estou aqui não para impedir a doença. Se você tiver a célula precursora do câncer, eu não vou conseguir impedir.
Eu estou aqui para descobrir cedo. E descobrindo cedo tem tratamento. 90% do câncer descoberto em fase inicial, chance de cura altíssima. Como a Marileia falou, né? Do câncer de mama também, da precocidade. Se pegar numa mamografia, por exemplo, de 1 milímetro, 2 milímetros, a chance de cura é 90 e tantos %. Por isso a importância da prevenção. O PSA e o exame de toque, depois dos 50 anos, o certo é fazer uma vez ao ano? Uma vez por ano. Uma vez por ano e assim. O PSA anualmente e assim como tem data de início, tem data do fim também. Depois dos 80 anos, a gente já não faz mais toque nem PSA. É um assunto até um pouco polêmico. Por quê? Porque a chance do câncer de próstata matar o paciente depois dos 80 anos já é menor. Provavelmente ele vai vir a falecer de outra coisa. Então, assim, tem o início de 50, seguindo a Sociedade Brasileira de Urologia, o início é com 50 e o fim é com 80 anos. Assim, aí você já pode suspender o PSA e o toque. Mas se o paciente quiser continuar, ele continua, claro, né? Com certeza. Tem isso também. Isso é um dilema, porque é um número, né? 80 anos. Tem paciente de 85 que está melhor do que um de 65. Exatamente. Eu já tive paciente de 90 anos que chega no consultório andando, que foi da casa para o consultório andando, chega lá e claro que eu vou fazer o exame nele. Porque é um paciente que está ali fazendo todas as atividades. Muito funcional. Ô, Tiago, e quais são os sinais que o corpo dá que não podem ser ignorados? Então, pensando no câncer de próstata, o câncer de próstata não dá muito sinal. Quando ele dá sinal, é porque ele já enraizou, já criou metástase. Por exemplo, já atendi paciente que chega no consultório com fratura óssea, que é um câncer de próstata já dando metástase. Então a gente não deve esperar sintoma para procurar o médico. Outra coisa, muitos sintomas de, por exemplo, jato fraco, sangue na urina, ardência para urinar, acordar muito à noite, fala muito de uma patologia benigna da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que confunde um pouco. Então, assim, a gente não deve esperar sintoma para procurar o urologista, porque pensando em câncer de próstata, não deve esperar o sintoma para procurar. É a prevenção que vai detectar, né? Que é o melhor cenário, né? E, Tiago, falando aqui da saúde do homem, dos benefícios de quem se cuida, né? Que se preocupa com o autocuidado. Então, pelo que eu entendi, o sedentarismo, a obesidade, aquele homem que já não se cuida, o estresse, eles influenciam diretamente, então, na saúde sexual e na hormonal do homem. Com certeza. Inclusive até no câncer de próstata. Já está provado que pessoa que tem uma dieta rica em gordura, o sedentarismo, a falta de exercício físico. Tabagismo também? Tabagismo para bexiga é horrível. Aliás, cigarro não é bom para órgão nenhum do corpo, para saúde de jeito nenhum. Mas assim, por exemplo, o cigarro afeta bem mais a bexiga do que a próstata. Afeta bem mais o pulmão do que a próstata, entendeu? Mas com certeza, a dieta influencia muito, o sedentarismo, o estilo de vida. Promoção de saúde é um preventivo excelente, né? Assim, para promover a saúde. E sem contar também que a pessoa que não faz exercício físico, a pessoa sobrepeso, o nível de testosterona também tende a ser menor. Pessoal, estamos nesse bate-papo excelente aqui com o Dr. Tiago Botrel, urologista. Se você está gostando, se inscreva no canal, ative as notificações e envie para alguém que possa se beneficiar desses assuntos. E deixe sua dúvida aqui, se você quiser, porque o Academia de Casais é específico para isso, tirar suas dúvidas e trazer informações relevantes para a sua vida. Doutor Tiago, e falando muito, né, de se cuidar, desse autocuidado, eu lembrei muito das minhas rodas de conversa com mulheres e o assunto é a menopausa. Eu queria saber sobre a andropausa, se é mito, verdade, porque não se fala muito, né, os homens... A andropausa também
existe, e assim, assim como a menopausa, é um período ali acima de 40, 45 anos, onde há uma queda da produção de testosterona. E essa queda pode vir acompanhada de sintomas de perda da libido, fraqueza muscular, o paciente fica mais impaciente, mais tristonho, mais depressivo. Então é importante a gente diagnosticar e tratar, que hoje tem o tratamento. A reposição hormonal, sempre eu friso assim, essa reposição tem que ser feita com muita cautela, porque hoje tem os abusos também dos hormônios masculinos. Então assim, se o paciente tem a queda do hormônio, se ele precisa da reposição, ele repondo, ele vai se beneficiar bastante. Doutor Tiago, e a saúde sexual do homem, ela pode ser um termômetro para estar analisando a saúde geral do homem? Pode sim, com certeza. Quando não vai bem na parte sexual é porque o corpo já está reclamando. Vou fazer uma comparação com a parte, uma vez eu ouvi essa comparação, achei muito interessante, com a parte da cardiologia. Quando o homem tem a disfunção sexual, pode ser que seja uma artéria peniana que está obstruída. E essa artéria é uma artéria de fino calibre. Essa mesma artéria que obstrui no pênis, a longo prazo ela pode vir obstruir no coração, que é o infarto. Então assim, antes de ter o infarto, já dá sinal de disfunção erétil no pênis. Então é um sinal que alguma coisa não está legal. São as placas de gordura, de ateroma, que obstruem a artéria peniana. Então, quando a saúde sexual não vai bem, é sinal que com certeza tem alguma coisa errada. Que pode ser psicogênico, pode ser colesterol, triglicérides, hipertensão, tudo isso é o diabetes. Diabetes, é o corpo já dando sinal. Opa, tem alguma coisa errada aqui. O corpo é um sistema complexo, né? E geral que tudo se comunica. Então, se uma coisa não vai bem, provavelmente outras coisas não estão boas. Às vezes um probleminha na ponta do dedo, na diabetes é muito comum a gente usar o termo vasculopatia, neuropatia, às vezes uma falta de sensibilidade na ponta do dedo do pé, sinal que o corpo inteiro está ruim. Que do jeito que afetou a ponta do dedo, já está afetando o coração, está afetando o órgão sexual masculino, já está afetando o cérebro. Então, tudo, a gente tem que aprender a ler os sinais que o corpo da gente dá. E agora já estamos caminhando para o final, então eu vou fazer 3 perguntas que são interrelacionadas para você compartilhar conosco. Como a negligência da saúde masculina impacta a família e o casamento? Qual o papel da esposa companheira nessa jornada de cuidado? E como conversar o marido sobre prevenção sem gerar conflito? Assim, a importância do pai da família se cuidar é assim, quando ele fica doente, ele desestabiliza a família toda. Às vezes ele, a vida inteira, preocupou em dar um aporte financeiro para a família. Mas quando vê de uma hora para outra fica doente e vem a falecer. Isso cria uma desestrutura total na família. Então, aí a importância da promoção da saúde. A questão da mulher. A mulher sempre que eu fui convidado para fazer alguma palestra sobre Novembro Azul, no final eu levava uma foto do meu pai com a minha mãe. E assim, nessa hora eu falava do papel da mulher. Que é a mulher que muitas vezes pega no braço do marido, vamos lá fazer o exame. O homem, como nós já falamos no começo, é muito desleixado. Então assim, a importância da mulher pegar, puxar e levar o marido. Às vezes marcar a consulta. Já atendi paciente que chega lá e fala assim, às vezes entra a mulher pra mim e fala assim, marquei a consulta, meu marido nem sabe, nem sabe o que ele veio fazer aqui.
Então, assim... Aqui acontece muito isso. A importância da mulher... Felizmente. E não só, né, levar no urologista e marcar uma consulta, mas levar para fazer uma atividade física, cuidar da alimentação dentro de casa, não só com o marido, com os filhos. Com certeza. Porque você vê que quando tem um problema na família, afeta todos, né, o marido, os filhos. Então essa é a importância da mulher dentro de casa. A mulher tem que levar, tem que puxar o marido. E como que ela aborda ele sem gerar estresse, sem gerar conflito? Não, mostrar, falar assim, através de dados. Falar assim, às vezes é muito comum, hoje todo mundo tem um conhecido que teve o câncer de próstata, que vê como eu já falei, quando pega o câncer em fase mais avançada, que vê a decadência, que é a tristeza, compara um avião em turbulência. Quando a pessoa está doente, aquilo ali afeta a família inteira. Então, mostrando exemplos de todo mundo tem um parente que já passou por essa dificuldade. Então, assim, o marido muitas vezes não vai não, eu estou preocupado com o financeiro. E mostra que a falta do marido, às vezes, se ele contrair a doença, é muito mais grave. É isso aí. Eu acho que falta muita consciência, mudança de mentalidade. Eu escuto muito uma frase, nossa, eu morro pelos meus filhos. E você vê, às vezes, o chefe de família fazendo muita coisa errada, não está cuidando do corpo, não está cuidando da saúde. E aí vem a pergunta, você vive pelos seus filhos? Né? Você cuida da sua saúde, da sua alimentação, faz atividade física, tenta diminuir os vícios, parar com o cigarro. Então, é uma frase que a gente fica, né, pra gente estar pensando. Tem muita gente, eu morro pelos meus filhos, mas você vive pelos seus filhos? Então, é um peso, assim, que o chefe de família, o homem dentro de casa, ele tem o seu papel muito importante em trazer dinheiro, em sustentar uma família, mas precisa se preocupar com a saúde. Me veio aqui na cabeça agora uma comparação. Às vezes o homem é cuidadoso com o carro, vai lá, lava o carro todo final de semana, cuida do pneu, cuida do motor e muitas vezes não cuida dele. Se você parar para pensar, mas vai cuidar do carro e não vai cuidar de você, né? Nós somos iguais ao carro, precisa de manutenção, precisa de tudo, né? Precisa da gasolina, precisa do repouso. Muitas vezes o homem gasta com o carro e não gasta com ele mesmo. E assim, inconscientemente, isso ele está dizendo que ele dá mais valor nas coisas de fora do que nele mesmo. Né? E na verdade, assim, não é nem um gasto, né? Quando é pra gente é um investimento, né? Exatamente. A gente tem que parar disso, falar, não, vou gastar com o médico. Não, é um investimento. Muitas vezes é um investimento. Hoje está tendo essa mudança de paradigma, né? Que antes o fator de sucesso de um homem era ter um carrão, era ter uma casa boa, né? Era ter bens materiais. E hoje em dia o que está se trazendo de novidade é o autocuidado, é o cara estar bem com ele mesmo, tentar ter um corpo bom. E o que quer dizer esse corpo bom? É o autocuidado mesmo. É cuidar do peso, que a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e traz muitas consequências danosas. Então hoje o sinal de sucesso é ele estar bem e não ter bens materiais, simplesmente. E a gente tem que promover a saúde, não esperar a doença para a gente dar valor na saúde. Não esperar a tristeza para a gente dar valor na alegria, né? Exatamente. Então, queremos agradecer a presença do Thiago, que trouxe muita informação importante e seus conhecimentos aí para nos ajudar. Estamos em novembro, falando, o Dr. Thiago trouxe aqui, abrilhantou o nosso canal com o Novembro Azul, essa conscientização, né? Trouxe muita conscientização, não só para nós, mas para quem está em casa. Então, se você gostou, se lembrou de alguém que precisa estar escutando essas belas palavras, esse conhecimento maravilhoso que o Dr. Thiago trouxe, encaminha para alguém, curte nosso canal, se inscreva e mande para alguém que você ama e que esteja precisando cuidar da saúde masculina. Eu que agradeço o convite, a confiança, receber a confiança de vocês é muito importante para mim e me coloco à disposição. Tá? Para sempre, fico muito à vontade com vocês.
Muito obrigado, Muito Thiago. obrigada pela sua presença, pelas suas palavras. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio.